A obra não pode parar. E o nosso tema hoje, o último tema dessa série é serviço ou ministério. Onde e como você está servindo a Deus e ao seu povo. Como que o seu ministério, como que o ministério do Espírito Santo na sua vida, através de você, através de mim, está se desenvolvendo. A obra não pode parar, é o tema da nossa reflexão, e não poderíamos pular essa questão especial que é serviço. Ele nos lembra outras palavras sinônimas. Ministério, eu já falei, dons, talentos, sinônimas e complementares, né? Ministério, dons, talentos, voluntariado, disponibilidade, fruto. Tudo isso está incluso na palavra serviço. Que grande privilégio poder ver a obra continuar. O maior privilégio é fazer parte desse processo, fazendo a obra andar, sendo instrumento de Deus para que as coisas aconteçam, estando à disposição do Espírito Santo, como barro nas mãos do oleiro. Você sabe muito bem que Jeremias quis dizer, cada um tem a forma, a utilidade que ele quer, mas ele amassa e faz de novo, mas também ele quebra e joga fora quando quer. Termina a nossa missão, termina o propósito que ele tem para nós e não depende de nós, depende dele. Bom, ou ele nos faz de novo, ou nos recolhe. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender, mas olha, a obra é dele, ele que está edificando, é para a glória dele. E depois que o pedreiro termina a casa, sabe o que ele faz? Ele vai embora, ele termina a obra, ele sai de cena. O dono da casa, os filhos do dono da casa, mesma coisa depois que nós abençoamos alguém, apontamos para Jesus. Nós deveríamos também meio que simplesmente desaparecer para que Deus seja glorificado. O que aquele moço Filipe fez lá no caminho, quando ele foi encontrar-se com o eunuco, anunciou o evangelho, ele se dispôs, serviu aquele moço, batizou aquele moço e literalmente desapareceu. Isso é um exemplo para nós muito interessante. Tenho usado nesses dias com a igreja a metáfora do amigo do noivo, porque estou também me despedindo da igreja. Esse personagem tem a confiança do noivo. Esse personagem, ele se preocupa com muita responsabilidade de todas as coisas no que diz respeito ao casamento da noiva e do noivo. Mas ele não é a pessoa mais importante. Ele tem a confiança da família da noiva, ele tem a confiança da família do noivo, acompanha-os até o altar, mas em determinado momento, literalmente, ele sai de cena. O holofote tem que ser agora sobre o noivo, sobre a noiva, sobre o casamento. O papel dele está cumprido. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser a nossa motivação, a motivação do nosso serviço e do nosso ministério. Não podemos sofrer quando o nosso talento não é considerado, quando nossa disponibilidade não aparece na lista, nosso dom não tem uma utilidade naquele período da igreja. Aliás, significa que o grupo amadureceu, já não precisa mais daquele dom específico que Deus te deu, disponibilizou através de você. Quando você não aparece na foto, essas coisas todas precisavam não gerar sofrimento para você e para mim, pensando em serviço, tendo como modelo o Senhor Jesus, que é o dono da obra. Neemias, que foi o nosso protagonista até aqui, nós vimos que num determinado momento ele deixou de ser protagonista, ele foi ser coadjuvante, porque Deus fica no centro de tudo. Deus é que é o Senhor da nação. João Batista termina o seu curto ministério e entrega as suas credenciais tão confiantemente que tinha terminado o que tinha que fazer, que perdeu a cabeça, literalmente. Devemos entristecer-nos quando as pessoas olham mais para nós do que para Jesus, quando a nossa ausência empaca o andamento das coisas, porque nós retemos conhecimento, a chave, as possibilidades da obra continuar a andar e manipulamos as pessoas, as coisas, atrapalhando o crescimento do outro.
Então, que o serviço dessa igreja, eu sou igreja, você é igreja, que o serviço dessa igreja seja tão claro e tão para a glória de Deus que até faça falta na cidade, que cada etapa do nosso ministério defina algo realizado para Deus e visto pelos vizinhos, pelos amigos, pelos inimigos. Lembra de Neemias? Neemias, os vizinhos viram, os amigos viram, os inimigos viram e todos reagiram porque o serviço prestado gerava, e em nós deve gerar a convicção de que Deus vai nos confiar maiores responsabilidades e compromissos maiores ainda, que vão necessitar de mais investimento, mais dedicação, mais sacrifício e discrição da nossa parte como servos para dar honra e glória a Deus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se assim assimilarmos o ministério, o serviço, o uso dos dons, dos nossos talentos e o fruto do Espírito se manifestar em nós, estaremos contribuindo para o slogan desse tempo de reflexão, para o slogan da nosso mês de comemoração do aniversário da igreja. Senão, será apenas palavras, mas eu gostaria que eu e você contribuíssemos com essa convicção. A obra não pode parar, a obra não vai parar. Que Ele nos abençoe em cada etapa da nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Mas o número 52 me lembra aquela grande empreitada do povo de Israel, reconstruindo os muros de Jerusalém, sob a orientação de